Apertou já? Uma boa noite. Como sempre, eu sempre peço aos irmãos que possa meditar na palavra, né? Possa pedir a Deus que não só o que o irmão fala, mas o que está escrito a gente possa atentar. E hoje eu quero trazer um tema falando sobre a salvação, certo? Não somente sobre a salvação que nós sabemos que foi conquistada por Cristo, mas o que envolve a salvação, certo? Então, o que envolve a salvação e o que Deus nos diz que acontecerá com ela por sua palavra. A salvação que é concedida e realizada por Deus, ela envolve justificação, regeneração, santificação e por fim glorificação, certo? Esses temas, né, que a Bíblia fala, bem claro, deveria ser estudado mais, certo? Deveria ter dado a gente de mais atenção, até porque ao longo dos anos o homem parece que tem deixado de lado essas maravilhas que veio da palavra de Deus, né? E tudo isso está contido na nossa salvação, né? Passo por passo aqui eu acredito que a gente vai entender. Eu fiz um pequeno resumo, é muito amplo, né, tudo que a palavra de Deus fala, mas eu fiz um pequeno resumo e eu gostaria que nós pudéssemos atentar bem, porque é muito importante. Não é para que a gente está avaliando quem é salvo, quem não é, até porque Deus não permite isso, né, na sua palavra. Ele diz que nós não podemos dizer nem quem subirá, e muito menos aquele que descerá. Mas a gente precisa atentar bem para isso, né, sobre o que envolve a nossa salvação. E abra a sua Bíblia inicialmente em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Primeira carta de Paulo, Coríntios. Versículo 30, diz assim, ó, 1:30. Mas vós sois dele, vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, né? Então, não somente para obedecer essa ordem, mas vamos ouvir um pouco, né? Medita, né? Olha para o que a palavra de Deus ela fala. Esses valores que estavam em Cristo, estão em Cristo, nos foi concedido, né, pelo Espírito. O Espírito Santo ele nos ensina sobre isso. A gente precisa até olhar mais até para a questão do que Deus fez, do que Ele tem feito e do que Ele tem cada vez mais nos mostrado na sua palavra, né? Então, o Espírito Santo nos ensina sobre tudo isso. O que diz aqui 1 Coríntios 30, né? Ensina sobre tudo isso no Evangelho. E Ele, Deus, quer tornar cada vez mais claro tudo isso para nós. Primeiramente, não somente obedecendo isso, mas falar um pouco sobre a justificação. Eu sei que é bem amplo, não teria um tempo suficiente para a gente falar tudo isso. Mas no momento que nós cremos em Cristo, Deus nos torna justo diante dele. E isso é instantâneo. O homem que crê em Cristo deixa de ser culpado diante do justo juiz. Justificação é um ato de Deus, certo? É Ele que justifica aquele que crê no seu Filho, pois Ele é que é o justo e justificador. Vamos abrir abra sua Bíblia comigo aí em Romanos 8, versículo 31. A gente conhece bem lá o que diz em Romanos 3, que ele diz que Deus é o justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Mas até pelo fato de algumas pessoas acusarem, né, como acusam ao longo dos anos as pessoas que creem em Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou,
Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Né? Então, Deus é que justifica aquele que crê em Cristo. Né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é o texto menor que eu acredito que está revelado sobre justificação, que aqui é brilhante, certo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Para nós homens, né, que ainda estamos nesse corpo corrupto, e é difícil ver justiça, né? Para nós, às vezes, até tem gente até que duvida disso, né? Mas a palavra de Deus declara isso pela obra de Cristo, né? Aquele que crê. Em 2 Coríntios 5, 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Glória a Deus por isso. Né? Essa justiça, né, que não depende de mim, nem de você fazer nada, apenas crer. Quando o Evangelho chega aos nossos ouvidos, Deus declara o homem justo. Né? Deus declara justo, e para nós, mais uma vez, é até difícil, às vezes a gente, quando se depara com algumas atitudes carnais, falhas, né? Será se eu sou justo? Mas a palavra de Deus, ela declara isso para o cristão. E como eu gostaria de fazer esse resumo, que eu sei que muita gente, e eu creio que todos têm uma compreensão da ação de Deus, o justo, né? O que é que Deus fez? O que Ele revela na sua palavra? O que encaminha, né? O que continua caminhando na salvação do homem que agora é justo. Por quê? Porque o homem era culpado diante de Deus. O homem que não tem Cristo, como era o nosso caso, ele tem uma culpa que Jesus Cristo pagou, e aquele que crê é absolvido dessa culpa. E agora o que é que Deus faz? Segundo a Bíblia, certo? Segundo a Bíblia, o justo recebe uma nova natureza, que nós sabemos que a Bíblia fala que se chama regeneração. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está com a Bíblia aberta, né, não precisa nem ir para outro local. Né? Palavra tremenda é essa. E assim, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis-se que fizeram novas. Novas diante de quem? Novas no espírito do homem, novas diante de Deus. E ele recebeu uma nova criação. Ele é uma nova criatura, feita por Deus, gerada por Deus. Né? A nova criatura, né? Isso quer dizer regeneração. De quem parte essa vontade? Que infelizmente ao longo dos anos, os homens dizem que é dele, mas não. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Creio que é um dos textos também bem conhecido. Não é? João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Infelizmente as pessoas têm deixado de falar dessa realidade do Evangelho, mas nós precisamos até olhar muito, né, para tudo isso que nos foi dado e que não tem sido feito na nossa vida. Né? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A nova criação, ela é dada por Deus, ela é concedida por Deus. Ninguém nasce filho de Deus, não é? Jesus mesmo disse: vão e prega a todas as criaturas. E quando ele diz aqui a todos aqueles que recebem, Jesus, Deus, dá o direito, gera. Não pela vontade do homem, não é pelo que o homem está falando, receba, não é pela vontade do homem, não é pela vontade da carne, porque a carne é inimiga contra a ação de Deus,
é pela vontade de Deus, é Deus que faz isso, não é? E é tão incrível, a gente aprende isso, que no diálogo com Nicodemos, né, Cristo nos diz que nascer de novo ele é necessário. Abre aí a sua Bíblia que eu vou fazer uma leitura, que eu sei que irmãos aqui conhecem, eu poderia falar, mas eu acredito que a gente lendo é mais interessante, né, pelo que foi revelado pelo Espírito. Mas olha só, eu vou falar uma coisa depois disso, mas aqui, João capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admiras eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê tenha a vida eterna, né? Olha só, isso aqui é brilhante. Quando Nicodemos, né, que a gente sabe que Nicodemos não era um bebarrão, Nicodemos não era um homossexual, Nicodemos ele não era um cara depravado, ele não era uma pessoa assassina, ele era um mestre judeu, ele era um dos líderes. E a essa pessoa, Jesus disse: você tem que nascer de novo. E infelizmente, pessoal, ao longo dos anos, o homem ele tem assim distorcido, eu não sei a intenção, mas a gente precisa ser muito fiel à palavra. Mas os homens têm distorcido e colocado a condição para o homem do nascer de novo, porque eles interpretam aqui a água literalmente como água que alguém pode empurrar alguém, como no caso do batismo, e assim alguém tem condição de nascer de novo. A palavra de Deus lá em Efésios 5 diz que a água é a palavra que purifica o nosso interior com a ação do Espírito Santo. E todo aquele que o Espírito age, como ele disse, o vento sopra onde quer e não sabes para onde vai. Por quê? Porque o novo nascimento, a regeneração, ela não parte do homem, ela é realizada por Deus ao homem. Deus, por misericórdia, leva o homem à vida, né? Até porque, para não me perder aqui, como eu já tinha dito que precisava, a gente precisa olhar para o que é a palavra de Deus, e nesse contexto, nascer do alto, né? Até porque Paulo nos diz que pelo Espírito esse novo nascimento procede, porque o homem morto, espiritualmente, vivendo em delitos e pecados, não pode por ele obter vida eterna com o Criador, não pode por ele obter vida eterna com o Criador, não é? Só parar um pouquinho aqui em Nicodemos, mas abra a sua Bíblia aí, falar mais um pouquinho depois, em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Efésios capítulo 2, versículo 1. Tudo isso não é uma invenção do protestantismo, né, como alguns acreditam, mas é o que revelou o Espírito, né?
pela palavra dele, né? Como Deus faz para o homem ter a condição de ser filho, gerado por ele, por essa palavra. E Efésios capítulo 2, versículo 1, acho que aqui é bem claro, é bem direto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Uma natureza caída em Adão. Por isso é que é impossível o homem se voltar para Deus por ele, porque ele tem uma natureza caída, uma natureza que o fez ele filho da ira de Deus. E aí, como diz aqui em versículo 4, glória a Deus por isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu vou deixar para falar um pouquinho do versículo 10, mais um pouquinho na frente, que nós somos criados, gerados para essas boas obras, pela ação de Deus, pela vontade de Deus, no momento que Ele interviu, que antes da fundação do mundo estava preparado, que Paulo chama, né? Não fundação do mundo, mas plenitude do tempo, lá em Efésios, com Gálatas, quando Deus enviou o Filho dele para resgatar aqueles que estavam sob a lei, que todos nós estávamos na condição de caído, né? E não há regeneração sem a palavra de Deus, pois o apóstolo Tiago nos diz que segundo o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,18, né? Diz isso. Adiantando um pouco, Pedro também diz, como nós até lemos lá no estudo, que Deus nos regenerou para uma viva esperança por meio da fé em Cristo. Abra aí sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu acredito que quando um cristão lê esses textos, né, é motivo de dar assim, uma glória a Deus sempre, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservado no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Né? Pedro aqui, nessa ação de graça, ele louva a Deus. Né? Bendito, né, esse Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segunda, não é a sua misericórdia, como Pedro fala, a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Não é? E segundo a Bíblia, a regeneração, ela traz resultados que definem que alguém foi regenerado, ou melhor, que alguém nasceu de novo. Mostra, a palavra de Deus mostra, ela não engana a gente, certo? Quem nasceu de novo, pessoal, ele não vive na prática do pecado. Atente para isso, certo? Atente para isso. Abre aí bem pertinho aí, 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 4. O pecado, a gente sabe que Jesus ele pagou na cruz a culpa do pecado. Nós hoje somos livres dessa culpa, livres desse poder. Antes o homem era escravizado, hoje em Cristo não. E hoje, nós até sabemos que a palavra de Deus nos ensina para que nós não venhamos a pecar. Mas se todavia venhamos a pecar, Deus é tão bom que providenciou um advogado. E aí quando nós chegamos a Ele com a confissão, sempre Ele nos perdoa, como a Bíblia diz. Mas 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João 3,9, pessoal, desculpa, era depois que era aí. 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ó, Deus assim Ele nos esclarece, é tremendo, não é? 1 João, que a gente já leu 5,4, o versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não somente isso mostra que a pessoa é regenerada, mas a atitude da pessoa regenerada, ela é diferente. Ela habitualmente ama os irmãos, ela ama a Deus, ela ama a palavra de Deus. A pessoa regenerada, ela quer obedecer a palavra, ela vê essa necessidade. A pessoa que é regenerada, ela ama os inimigos, ela ama as almas dos perdidos. A pessoa regenerada, ela deseja andar na vontade de Deus, que é espiritual. Ela, como diz a palavra, ela é guardada de Deus e é feita por Deus, seu herdeiro. Como eu sei que eu fui regenerado? Como eu sei que eu fui regenerado? Não me responda, mas como eu sei? Eu vou falar algo, mas vocês são pessoas livres em Cristo. Mas como eu sei que eu fui regenerado? Quando aconteceu, e sempre acontece uma palavra que tem uma grande atitude, metanoia. Quando eu me arrependo, quando Deus me concedeu arrependimento, quando acontece metanoia na minha vida, não apenas uma vez, mas quando eu vivo na prática do arrependimento, ou melhor, quando eu vivo me arrependendo, isso prova que eu sou regenerado. A pessoa que foi salva, que foi justificada, que Deus lhe fez filho, que Deus lhe deu uma nova natureza, e que não reconhece a seriedade do pecado, eu não sei o fim, eu nem sei quem é, mas a gente sabe que a palavra de Deus fala, talvez ela ainda não tenha nascido de novo. Não é, voltando até para Nicodemos, viver em uma religião, nascer num berço religioso, isso não prova para ninguém que você nasceu de novo. Isso não prova para ninguém. Nicodemos era um homem que, quando ele questiona a Cristo, ele poderia dizer: não, Senhor, mas eu já estou no local,
né? Eu não vivo na prática do pecado, nisso e nisso. Jesus diz, não, você precisa nascer de novo, porque você é inimigo de Deus. Você precisa nascer da ação da água e do Espírito. Mas o que é que prova isso? Quando eu creio na palavra e quando eu olho para o meu pecado lá na cruz e quando eu tenho um arrependimento e quando eu vivo nessa prática, quando eu olho cada vez mais para o pecado como algo nojento, como aquilo que eu não quero mais para a minha vida, que me escravizava, que eu não brinco com essas coisas, que eu levo a sério a palavra de Deus, não pensando que a qualquer momento Deus vai me tirar da presença dele, mas porque existe algo novo em mim, tem vida no meu espírito. E aí o que prova para mim e para você que crê em Cristo, é que nós nos arrependemos pelo que a palavra de Deus fala. Como Paulo diz em Romanos 2,4, ignoras que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Quando nós reconhecemos que Deus é tão bom, que nós merecíamos a morte, e Ele trouxe o Filho dele, para encravar nele os pecados, derramar a ira de Deus sobre Cristo, e eu fui atraído por aquele sacrifício, eu recebo tudo isso. Deus agora, Ele me vê como justo porque eu creio, Ele me defende, Ele me deu um novo, Ele me gerou em Cristo Jesus, pela sua misericórdia, mas eu sou falho, o pecado ainda habita, ainda faz guerra contra a minha alma, e aí o que faz eu reconhecer que eu nasci de novo, é essa palavra metanoia que tem que estar presente, que tem que andar junto conosco. Essa é a maior evidência de que alguém declara ser salvo. Arrependimento. Não apenas um arrependimento, mas que ele vive na prática do arrependimento, ou melhor, que ele vive se arrependendo. Outro ponto importante que eu falei aqui, que segundo a Bíblia, a santificação tem grande importância na nossa salvação. Pois segundo o Evangelho, não é do que diz os homens, segundo o Evangelho, sem ela ninguém verá o Senhor. Existe, segundo o Evangelho, dois aspectos da salvação: a de posição e a de ética e moral. Por posição, Deus nos faz santo no momento da justificação. O que quer dizer isso? Quando Deus nos torna justo, né? Nos tira da culpa e nos faz justo, Ele nos faz santo. O que quer dizer a palavra santo? Separado. Nesse momento, Deus nos separa, é para Ele, santo. Ele nos santifica naquele momento. Ele nos dá aquilo que diz lá em 1 Coríntios, que veio de Cristo, a santificação. E agora, o Espírito Santo, ele começa em nós uma obra de santificação que é progressiva e que vai aumentando de fé em fé, de glória em glória, para que já aqui nós nos tornamos semelhante em Cristo. É por meio da obra de santificação que nós entendemos que existe uma luta diária, né? Não é porque você lê a Bíblia, não é porque você conhece versículos da Bíblia de qual é salteado, é pela ação do Espírito Santo, é pela obra do Espírito Santo, nos santificando, mudando o nosso caráter, transformando para cada vez mais a gente se assemelhar com Cristo. E a Bíblia diz que essa obra, né, cada vez mais é para Deus ser glorificado na nossa vida. Por meio dela existe sim, né, nós reconhecemos que existe essa luta diária da carne contra o Espírito. Abra aí a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro, capítulo 1, versículos 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um,
portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Quando o Espírito Santo ele nos dá a compreensão do preço da cruz, né, do resgate da cruz de Cristo, ele nos impulsiona a isso, né, a ser santo, que essa santificação progressiva, muita gente entra em parafuso, como às vezes até alguns possam estar pensando nesse momento, mas Deus justifica, Deus regenera, e agora tem a santificação. Muitos homens foram pregando ao longo da história da igreja primitiva e ao longo dos séculos, perverteram isso. Estava isso sendo pervertida lá na igreja de Tessalônica. Abra sua Bíblia aí, para a gente ver como é importante, faz parte da nossa salvação, não é? Envolve a nossa salvação, essa ação de Deus, não é? Que é uma obra dele na nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estar fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, de sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Né? Então, tanto a justificação como a regeneração, mas como a santificação é importante. Jesus na cruz do Calvário, ele nos salvou. E ele mostra, o Espírito Santo é tão bom assim, veio de Deus uma palavra tão maravilhosa, que fala, né, passo por passo, né, o homem culpado, agora ele crê no Filho, e a gente sabe que crer, no momento de crer, não é apenas dizer, não, acredito. O Espírito Santo nos mostra que crer é reconhecer que o nosso pecado foi lá para a cruz. E isso aí gera um arrependimento. E aí o Espírito Santo, ele nos faz filho, porque naquele momento nós recebemos a Cristo. E ele nos mostra, né, progressivamente na sua palavra, como é que deve viver o regenerado. E aí o regenerado agora, o justo, o regenerado, o salvo, é santificado. E nós não podemos de maneira nenhuma deixar que essa palavra, santificação, venha invalidar as demais como as outras invalidar. A santificação é um conjunto. Por quê? Porque o autor de Hebreus diz também que sem ela ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, trabalhando, moldando, e para que no fim, para todo aquele que vive na prática da fé, para todo aquele que vive na fé em Cristo, terá a certeza da glorificação. Então nós temos que viver isso e olhar mais para isso. Não rejeitar esses assuntos porque está contido no Evangelho, mas pedir a Deus uma direção. Senhor, me ajuda a entender mais isso. O Senhor é tão gracioso, tão bondoso, que revelou para nos dar essa compreensão, para que naquele grande dia eu não tenha medo, mas eu tenha a certeza que eu sou teu filho, e que eu me apegue mais à tua palavra, que eu busque mais o que a tua palavra me mostra,
Porque você e eu não vai aprender a não ser pela palavra. Como eu falei lá naquele momento, né? E aí eu termino aqui lendo. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não tem justificação, regeneração, santificação e salvação sem a palavra de Deus. Por isso é que nós devemos dar cada vez mais crédito a ela e agradecer o tanto que ela tem nos abençoado. Obrigado.